Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é discorrer um pouco sobre a questão da corredenção de Nossa Senhora, assim também como a medianeira de todas as graças. Eu assisti a alguns vídeos, assim rapidamente, lógico, sobre o tema, e eu percebi que alguns vídeos realmente estavam bons, discorria bem sobre o tema, mas eu penso que foi mais numa questão assim daqueles que já compreendem a doutrina católica, que tem já um conhecimento minimamente possível sobre o que é corredenção, sobre a mediação, essas questões. E o objetivo deste vídeo, que eu vou fazer agora, é falar sobre o tema, discorrer também sobre esse tema, mas de maneira mais simples, de maneira assim, digamos assim, mais popular. Popular não no sentido de banal, popular no sentido realmente de simplicidade, de tentar demonstrar para vocês a razão de o porquê verdadeiramente Nossa Senhora ser corredentora, assim também como medianeira de todas as graças. E também vou aproveitar o ensejo e vou fazer algumas considerações sobre coisas que acontecem, estão aí acontecendo, principalmente aí nessa falsa hierarquia, nessa falsa igreja, e que as pessoas tomam como comum, como normal, como, sei lá, fosse algo que deve ser aceito, sem nenhuma restrição, sem nenhuma relutância, como se fosse comum. Isso mostra que realmente vivemos uma crise de fé gigantesca, ao ponto de as pessoas aceitarem o inaceitável, de tolerar o intolerável. Isso é um absurdo. E vocês vão compreender bem porque eu estou falando aqui essas coisas logo de imediato. Bem, vamos lá então. Bem, pessoal, quando saiu aí essa nota, né, exatamente essa aqui, deixa-me ver, essa nota aqui, Mãe do Povo Fiel, né, como eles chamam, ou mais precisamente, Mater Populi Fidelis, ou seja, Mãe do Povo Fiel. Até o documento já é estranho, que fala do Mãe do Povo Fiel, parece algo comunista. O documento realmente é redigido à maneira comunista, como a gente vai perceber aqui, alguns parágrafos que não vai dar para ler todo aqui, né? E é um absurdo tolerar isso, um absurdo mesmo. A gente vai perceber com, digamos assim, com o discorrer aqui do vídeo. A primeira coisa que eu devo deixar bem claro a vocês é o seguinte, que a gente sempre tem que levar em consideração aquela passagem da carta de São Tiago, onde ele afirma o seguinte, que devemos ser rápidos para ouvir, mas lento para dar resposta. Por quê? Porque a gente vive tempos negros, tempos obscuros, onde as pessoas querem responder as coisas de maneira imediata, de maneira brusca, agir por emoções, por impulsos. Não vou negar que quando esse documento aqui foi divulgado, publicado, e eu vi, digamos assim, a comemoração dos protestantes, me deu uma raiva, me deu um ódio até. Fiquei furioso, mas eu tive que me conter. Tive que baixar, digamos assim, os ânimos para poder digerir de forma racional e de forma cristã, católica, porque é isso que o Satanás quer.
Ele quer causar divisão, quer furor, quer que as pessoas ajam de maneira emocional, sem pensar, sem, sei lá, ponderar sobre suas próprias palavras, que é para as pessoas caírem no pecado e se dividirem umas contra as outras. E esse documento aqui, ele é um documento diabólico mesmo, nesse sentido. Por quê? O diabo, né, aquele que causa divisão, né, como Satã também, quer dizer adversário. Então, esse é um documento que tem esses dois significados de diabo e Satã, ou seja, adversário de Nossa Senhora, que esse documento aqui se opõe a Nossa Senhora, e também causa muita divisão, né, como o diabo. Causou divisão entre os católicos, tradicionalistas, conservadores. Não causa a mim surpresa, porque eu sei já há algum tempo como que verdadeiramente é essa falsa igreja. Então não me causou ódio, por quê? E raiva. Mas não surpresa, no sentido de que eu fui pego de surpresa alguma coisa. Não, porque tudo ali se trata de heresia. A raiva que dá é porque essa igreja se passa por católica. E esse documento, ele teve mais, digamos assim, aceitação e foi comemorado pelos protestantes. Isso é um absurdo. Eu me recordo de que quando eu era criança, né, adolescente, e a gente brincava ali, né, naquele período de criança e adolescente, aquela coisa toda, quando a gente brincava lá com os vizinhos, colegas, as nossas brincadeiras tinham um limite. E o limite era o seguinte: não envolva a mãe de alguém no meio da brincadeira. Seja numa piada, seja numa raiva. Por exemplo, quando a gente ia jogar bola, brincar de bola, se alguém ferisse o outro, ou tentasse tirar a bola um do outro de maneira mais brusca, nunca usar o nome da mãe de alguém. Filho não sei de quê, aquela coisa toda. Jamais colocar o nome de alguém no meio, jamais. E eu percebi que quando essa regra foi ferida, desobedecida, o mundo começou a ruir. Aliás, o mundo já vinha ruindo, eu digo o mundo ao qual eu pertencia. Por exemplo, eu vivia numa comunidade que se respeitavam. Semana Santa era Semana Santa, mas depois começou, eu acredito que já era, digamos assim, de maneira tardia, os efeitos do falso Concílio Vaticano II se impregnando ali e fazendo parte. Hoje ninguém respeita mais pai nem mãe de ninguém. Ninguém respeita. Então, é isso. Eu estou falando isso porque esse falso Concílio Vaticano II produz excrescências como essa. Por exemplo, esse documento, Mate Populi Fidelis. Isso é uma afronta. Passou de todos os limites, digamos assim. Isso não se trata de uma simples brincadeira de adolescente. Você está mexendo com a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a mãe do Salvador. E a gente vai perceber aqui por quê. Vamos lá então, para a gente logo de imediato compreender o que é corredenção. E depois de corredenção a gente vai compreender a questão da mediação. Eu tenho aqui um documento, deixa eu ver aqui. Esse dicionário aqui, Dicionário da Doutrina Católica, pelo padre José Lourenço. Esse dicionário, eu tenho ele impresso, a nova edição, se não me engano, pela editora Eclésia. E vamos primeiro falar sobre redenção. Eu acredito, está aqui, eu coloquei só para vocês terem uma ideia do dicionário do autor. Isso aqui é uma versão digital em PDF. Está aqui, ó. É um dicionário que tem o Nihil Obstat e tem também o Imprimatur. Ou seja, é um dicionário que foi aprovado pela verdadeira igreja em 1945, porque nada que contém,
ou seja, ou melhor dizendo, o conteúdo que está aqui nesse dicionário não contraria a fé. Não tem nada contrário à fé. Por isso ele pôde ser impresso. Passou pelo censor. Tá aqui, que é o frade franciscano Rendeiro, se eu não me engano, que foi o censor aqui. Bem, mas vamos aqui para a questão da redenção. Está na página 204. Deixa eu ver aqui. Está aqui, redenção do gênero humano. Para a gente compreender o que é redenção, para a gente não ficar falando muita coisa. Porque fica falando, Nossa Senhora é corredentora. Mas o que é redenção exatamente, né? Vamos lá, aqui. Redenção do gênero humano. Por causa do pecado original, em que todos os homens são concebidos, ninguém podia conseguir a salvação eterna por méritos próprios. O Filho de Deus fez-se homem, padeceu e morreu por amor dos homens, oferecendo a seu eterno Pai a sua vida, paixão e morte, como sacrifício para remir os homens do pecado e poderem entrar no céu. Deste modo foi feita a redenção do gênero humano. Espero que tenha compreendido aqui, ou seja, redenção, de um modo geral, como a gente percebeu aqui, é o ato pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo fez para que nós possamos entrar no céu. Porque depois do pecado original, a gente, digamos assim, nos tornamos praticamente inimigos de Deus. Nós não tínhamos mais como entrar no céu porque o estado de justiça da gente, a gente prevaricou. Quando eu falo Adão e Eva, e nós carregamos a mancha desse pecado. Então, para nos reconciliar, para nos redimir, então veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha dado para compreender. Dito isto, agora vamos para a página 149. Página 149, que é o nome de Maria. A gente compreender quem é Nossa Senhora, que está correlacionada com a questão da corredenção. Vamos lá, então. A Virgem Maria é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías predisse que o Messias havia de nascer de uma virgem. O anjo Gabriel, enviado por Deus a Nazaré, disse à Virgem Maria: conceberás e darás à luz um filho e será chamado Filho de Deus. E São Mateus diz que Jesus, que se chama o Cristo, nasceu da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é mãe de Jesus, que é Deus, também se diz que é mãe de Deus, porque Deus a predestinou para uma dignidade divina. Dotou-a de privilégios que a mais ninguém concedeu: o privilégio da Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a plenitude de graça. Por ser a mãe de Cristo, chefe redentor de todos os homens, Maria é também mãe dos homens. Por isso é venerada pelos cristãos com um culto superior ao que se presta aos santos, porque a Virgem Maria é mais santa que os próprios anjos. Aqui é uma síntese de quem é Nossa Senhora. Então esse documento é uma afronta a Nossa Senhora. É um aceno, digamos assim, aos protestantes, para que os protestantes se sintam agraciados. Não à toa que os protestantes, esses hereges, comemoraram. Por quê? Agradou a eles. Porque essa igreja aí, ela é protestantizada. Essa falsa igreja é protestantizada. Deu para compreender? E outra coisa que eu percebi é o seguinte: por que esses hereges que estão lá no Vaticano, eles atacam também Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora
é sempre relacionada à Igreja Católica. Sempre, sempre. Dificilmente se fala de Igreja Católica e não faz menção a Nossa Senhora. Então, retirando o culto a Nossa Senhora, retirando esses títulos de Nossa Senhora, começa a diluir o próprio catolicismo no meio do povo. Os católicos de verdade hoje se contam nos dedos. Imagina com isso agora. Ficou claro? Então é interessante a gente notar isso também. Uma vez que a gente já sabe quem verdadeiramente é Nossa Senhora, no sentido sintético, nessa síntese, e sabemos o que é a redenção, então vamos ver agora, no sentido católico, por que Nossa Senhora ela é verdadeiramente corredentora e medianeira de todas as graças. Eu tenho esse livro aqui impresso, esse livro aqui, Doutrina Católica, do Bullinger, pela editora Santa Cruz. Deixa-me só confirmar aqui. Acho que é a editora Santa Cruz, não me recordo. É uma coleção com a capa preta. Deixa-me ver aqui, só confirmar. Isso, é a editora Santa Cruz. E interessante notar que essa obra aqui, ela é excelente. Ou seja, para a gente compreender a doutrina católica. Por isso que se chama Manual de Instrução Religiosa. É uma obra maravilhosa. E detalhe aqui, ó, como vocês verem, essa obra aqui é de 1927. Ela tem o nihil obstat, ou seja, ela passou pelo censor, um censor autorizado pela Igreja para avaliar se uma obra é verdadeiramente católica ou não, se tem algo que fere a doutrina católica, é contrário a algo de herético, e foi detectado que o censor verificou que não tem nada que seja anticatólico e recebeu autorização para que imprimisse. Ou seja, isso aqui é uma obra católica, uma obra de instrução católica, e que nada aqui é contrário à fé católica, aos dogmas, à tradução, à própria doutrina em si. Ou seja, nada fere a fé. Nessa obra aqui, nada fere a fé e os costumes católicos. Eu estou mostrando por quê. Porque a gente vai perceber uma coisa. Deixa eu mostrar aqui, adiantar um pouco. Quero mais... Tá aqui. Quero discorrer um pouco sobre o dogma. O que é um dogma, né? Aqui, ó. Dogma, definição, objeto, corolário. Ou seja, as diferenças que a gente pode ter. Mas eu vou ficar restrito só à definição. Dogma é uma verdade revelada por Deus e proposta... Deixa eu só aumentar aqui. Dogma é uma verdade revelada por Deus e proposta pela Igreja à nossa crença. Infere-se desta definição que duas condições são requeridas para constituir um dogma. É preciso, primeiro, que tal verdade seja revelada por Deus ou garantida pela autoridade divina, que seja proposta pela Igreja à nossa crença, quer por uma proclamação solene, quer pelo ensino comum e universal. Ou seja, um dogma não necessariamente, como mostra aqui, né, tem que ser proclamado de forma solene. Pode ser pelo ensino comum e universal da Igreja. E a corredenção e a mediação, e Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, ela se aplica aqui esses dois conceitos. Por quê? Isso é ensino comum e universal da Igreja, tanto de santos quanto de papas. Pode não ter sido ainda uma proclamação solene,
não foi proclamado como dogma, mas é uma verdade católica, uma verdade de fé católica. Ficou bem claro? Então, não adianta esse falso documento afirmar que não era universal, que a gente vai ver que era universal, era aceito pela igreja, era o ensino comum por santos, doutores e vários papas. Agora a gente vai adentrar, propriamente dito, na questão de Nossa Senhora como corredentora, para a gente compreender precisamente de o porquê Nossa Senhora é sim corredentora. Está aqui, nessa página aqui, 141. Está aqui no item 87. Santíssima Virgem, dignidades e prerrogativas. Muito interessante aqui e muito didático. Aqui, ó. Dignidade da Santíssima Virgem. Fonte da dignidade de uma pessoa são os títulos e as suas obras. Ou seja, vamos ver aqui os títulos e as obras de Nossa Senhora para ver a dignidade dela. Primeiro, os títulos. Maria é Mãe de Deus, ou seja, ela tem esse título de Mãe de Deus. É um artigo de fé, definido pelo Concílio de Éfeso. Ora, filho e mãe é um só. Vivem a mesma vida, prazeres, dores, destino, tudo é comum. Será muito justo, portanto, que a mãe compartilhe também a glória do filho. Bem o percebera Isabel quando exclamou, cheia de admiração e respeito, diante dessa dignidade incomparável, ao ver sua prima que a visitava. Como pode ser isso? Que vem a mim a Mãe de Deus. São Lucas, né? Capítulo 1, versículo 46. As obras de Nossa Senhora. Ele elencou aqui só um título, mas tem outros títulos, né? Mas é o principal. As obras dela. E agora toca na questão da corredenção. Vem ainda realçado, se for possível, este título de Mãe de Deus pelo papel que a Maria coube na obra da redenção. Presta atenção. Ou seja, na obra da salvação da humanidade. De fato, é Maria, de algum modo, causa da nossa salvação, porque cooperou no duplo mistério da encarnação e da redenção. Dócil à voz do anjo, consentiu em tornar-se Mãe de Deus, em dar vida a nosso Salvador, e depois quis ter parte no sofrimento deste Salvador. Uniu a própria compaixão à paixão do Filho, ofereceu o holocausto penosíssimo que traria ao mundo vida e salvação. A dignidade eminente de Mãe de Deus origina-se todas as prerrogativas da Santíssima Virgem, a seguir sua Imaculada Conceição, sua virgindade perpétua e sua santidade. Vamos adentrar aqui propriamente na questão da deixa eu ver aqui, da mediação. Aqui. Na ordem da graça, é Maria Santíssima medianeira universal. Podemos descobrir nesta proposição 3 significações. Maria é medianeira por interceder com suas orações pelos homens junto de Deus. Assim fazem igualmente, com menos eficácia, todos os santos, conforme o definiu o Concílio de Trento na seção 25. Ou seja, as orações de todos os santos, a intercessão, melhor dizendo, de todos os santos, não se equipara à intercessão de Nossa Senhora. Como a gente viu, né? Nossa Senhora é mais santa que todos os anjos. É medianeira ainda por ser corredentora, já que ela nos deu o Redentor e se associou ao sacrifício supremo. Medianeira secundária,
não faz dúvida, porque Jesus é o único medianeiro necessário, mas medianeira que não deixou a si mesmo de cooperar realmente na obra de nossa salvação. Terceiro, é medianeira finalmente porque não seria concedida aos homens graça nenhuma sem que Maria a houvesse pedido por eles. Nenhuma das que fossem impetradas sem intermédio dela. Isto porque seja vontade de Deus o distribuir seus favores exclusivamente através daquela que nos deu o autor da graça. Parece certa esta doutrina. É admitida pela generalidade dos teólogos. Baseia-se no ensino dos padres, que denominam Maria Santíssima, onipotência suplicante, onipotência suplex, na autoridade dos sumos pontífices Bento XIV, Leão XIII, Bento XV, que consideram Nossa Senhora como distribuidora universal das graças adquiridas pela morte de Cristo. Pio X também, ele alega aqui, na prática da Igreja, que instituiu recentemente a festa de Maria Medianeira, dia 31 de maio, ou seja, até festa para Nossa Senhora já existe, festa de Maria, no dia 31 de maio. Ou seja, é uma prática, é universal. Não venha esse falso Papa, juntamente com esse sujeito afeminado, que é esse Túcio, afirmar o contrário. Quem é ele para se opor a São Pio X, a Leão XIII, Bento XV e todos os demais santos e doutores da Igreja? Quem são eles, meu Deus do céu? Deu para compreender? Da razão por que Nossa Senhora ela é corredentora e também medianeira universal de todas as graças? Vamos ler aqui agora uma parte aqui do Concílio de Trento. Deixa-me ver a página específica. Deixa-me ver aqui a página 31. Página 31 é bem interessante para a gente perceber a diferença entre Nossa Senhora e todos os seres humanos. Todos nós, descendentes de Adão e Eva. Aqui, decreto sobre o pecado original. Aqui, a seção 5, né? Que é especificamente sobre o pecado original. Aí tem esse decreto sobre o pecado original e tem outros decretos. Esse decreto sobre o pecado original começa o seguinte, o cabeçalho, no caso, né? Digamos assim. Para que nossa santa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus, olha só como é interessante, né? Um concílio. Para que nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus. Interessante, depois eu vou pesquisar se aquele documento tem algum termo católico. Se tem católico no meio. Purgada de todo erro, se conserve inteira e pura em sua sinceridade, e para que não flutue no povo cristão todos os ventos de novas doutrinas, e sabendo que a antiga serpente, inimiga perpétua do ser humano, é interessante. Olha só a diferença, povo cristão e povo de Deus. Por incrível que pareça, esses termos, eles têm, digamos assim, uma razão de ser. Povo cristão está se referindo aqui ao mundo católico. Já quando a gente diz povo de Deus, para essa igreja pós-conciliar, é o povo herético, são umbandistas, digamos assim, todas as outras religiões para eles são povo de Deus, porque todas as religiões, segundo o falso Papa Francisco, é uma forma de chegar a Deus. Então, o povo de Deus, para ele, é isso. Ou seja, são os diversos componentes das mais diversas religiões.
Por isso que esse termo aqui, povo cristão, ele é bem restritivo. O povo de Deus, verdadeiramente, é o povo cristão. Espero que tenha dado para compreender. Vou até ler novamente. Para que nossa santa fé católica, tá vendo? Católico está correlacionado diretamente a cristão. Aqui, ó. Para que nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus, purgada de todo erro, se conserve inteira e pura em sua sinceridade, e para que não se flutue no povo cristão todos os ventos de novas doutrinas e, sabendo que a antiga serpente, inimigo a perpétua do ser humano, outra questão bem interessante, inimigo a perpétua, se refere aqui ao Gênesis, né? Inimizade perpétua. Entre muitíssimos males que em nossos dias perturbam a Igreja de Deus, ou seja, a Igreja de Deus, a Igreja Católica, além de ter suscitado novas heresias, também levantou antigas sobre o pecado original e seu remédio. O Sacrossanto Ecumênico e Geral Concílio de Trento, congregado legitimamente no Espírito Santo e presidido pelos 3 legados da Sé Apostólica, resolveu então empreender o rebaixamento dos que estão errados e confirmar os que seguem os testemunhos da Sagrada Escritura, dos Santos Padres e dos concílios melhor recebidos, e dos ditames e consentimento da mesma Igreja, estabelece, confessa e declara estes dogmas sobre o pecado original. Ou seja, isso aqui é dogma. Aqui, ó, por exemplo, se alguém não acreditar que Adão, o primeiro homem, quando anulou o preceito de Deus no paraíso, perdeu imediatamente a santidade e justiça em que foi constituído, e incorreu por culpa de sua prevaricação na ira e indignação de Deus, e consequentemente na morte em que Deus lhe havia antes ameaçado, e com a morte em cativeiro sob o poder daquele que depois teve o império da morte, ou seja, o demônio, e não confessa que Adão por inteiro passou pelo pecado de prevaricação a um estado pior no corpo e na alma, seja excomungado. E tem outra parte aqui bem interessante. Ó. Segundo, se alguém afirmar que o pecado de Adão prejudicou apenas a ele mesmo e não a sua descendência, e que a santidade que recebeu de Deus e a justiça com que perdeu, a perdeu para si mesmo, não incluindo nós todos, ou que marcado ele com a culpa de sua desobediência apenas passou a morte e penas corporais a todo gênero humano e não o pecado, que é a morte da alma, seja excomungado, pois contradiz o apóstolo que afirma: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e desse modo foi passada a morte a todos os homens por aquele em quem todos pecaram, ou seja, Adão. Aí depois vocês podem ler aqui, baixar, isso aqui é simples, vocês encontrar o Concílio de Trento, mas eu estou mostrando isso aqui para vocês perceberem uma coisa. Todo esse decreto aqui, ó, ele tem uma exceção. Todo esse decreto aqui sobre o pecado original, que é essa aqui, ó. Aqui. Declara, não obstante, o mesmo Santo Concílio que não é sua intenção compreender neste decreto, em que se trata do pecado original, a bem-aventurada e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, porém que se observem as constituições do Papa Sisto IV, as mesmas que renova sob as penas constituídas nas mesmas constituições. Ou seja, todo esse decreto aqui se aplica a todos nós, menos a Nossa Senhora, porque ela não foi, digamos assim, ela não foi contaminada pelo pecado original. Então, ela está isenta, ou seja, ela é a exceção de tudo isso aqui. Ou seja, todo esse decreto aqui se aplica a todos nós, exceto a Nossa Senhora. Daí a importância. Agora vou ler outra parte aqui, bem interessante, que é a seção 25, que a gente viu no
Está aqui sobre a questão da mediação. Está aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. A invocação e veneração às relíquias dos santos e das sagradas imagens. Aqui, ó. Ordena o Santo Concílio a todos os bispos e demais pessoas que tenham o encargo ou obrigação de ensinar, que instruam com exatidão aos fiéis, antes de todas as coisas, sobre a intercessão e invocação dos santos, honra das relíquias e uso legítimo das imagens, segundo o costume da Igreja Católica e Apostólica, recebida desde os tempos primitivos da religião cristã e segundo o consentimento dos santos padres e os decretos dos sagrados concílios, ensinando-lhes que os santos que reinam juntamente com Cristo rogam a Deus pelas pessoas e que é útil e bom invocá-los humildemente e recorrer às suas orações, intercessão e auxílio para alcançar de Deus os benefícios por Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, que é nosso único Redentor e Salvador, e que agem de modo ímpio os que negam que os santos, que gozam nos céus de grande felicidade, devam ser invocados, ou aqueles que afirmam que os santos não rogam pelas pessoas, ou que é idolatria invocá-los para que roguem por nós, mesmo que seja a cada um em particular, ou que repugna a palavra de Deus, e se impõe a honra de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e as pessoas, o que é necessário suplicar verbal ou mentalmente, e os que reinam no céu. Ou seja, está excomungado aquele que afirma que nós não devemos invocar os santos, que isso é idolatria, isso, aquilo, outro. Quem afirma isso está excomungado. Por isso que nós recorremos aos santos para que eles nos mediem com suas intercessões junto a nosso Senhor Jesus Cristo pelos próprios méritos dele. E a medianeira universal é Nossa Senhora. Por quê? Porque ela está acima dos santos, acima dos próprios anjos. E a Igreja Católica, como é a Igreja Universal, e ela é a mãe da Igreja, então ela é sim medianeira universal. Não tem como refutar isso, não tem como contrariar isso. Nós não estamos afirmando que ela é, digamos assim, substituta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, não é isso. Nós estamos afirmando que ela, por sua santidade, por ser preservada dos pecados, pelos méritos que ela tem, pelos seus títulos, Nossa Senhora, faz a mediação entre nós e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não tira de nada a mediação e o nosso Redentor único, que é Cristo. Ela é corredentora, ela é medianeira universal, por isso. Isso me recorda agora uma questão que eu vou até compartilhar com vocês. Pode parecer esdrúxula, pode parecer sem sentido, mas é um exemplo da questão da mediação. Eu fui militar da Marinha durante 5 anos, 6 meses e 14 dias. E certa vez eu trabalhei um tempo no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro teve um sargento que ele me contou uma história bem interessante, que era uma história sobre a questão da humildade, você saber respeitar as pessoas. E ele me contou o seguinte, eu não sei se foi lá no Rio ou foi em Brasília, não me recordo exatamente. Mas ele falava o seguinte, ele disse que tinha um amigo que trabalhava no Banco do Brasil, ou era um conhecido, sei lá. E ele, como o Banco do Brasil, né, ele tem agências em todo o território nacional, essa pessoa que trabalhava no banco, que era amigo dele, ou conhecido, não sei, não me recordo exatamente, queria uma transferência para ir para Natal. Ele estava no Rio de Janeiro, mas queria ir para Natal, porque ele era de Natal, né? Trabalhava no Rio, mas queria voltar para Natal. E todo ano abria inscrições para ver
para ver as possibilidades das pessoas se movimentarem para outros estados. E ele todo ano ele preenchia o formulário lá, né? Esqueci como é que é o nome, o documento próprio. Mas era uma espécie de formulário para preencher para movimentação. E todo ano ele fazia quando abria o período, mas nunca era contemplado. E ele ficou chateado. E uma vez, esse senhor, né, que queria ser transferido, ele conversava muito com um faxineiro lá, que chamava de ASG, né, que é o Auxiliar de Serviços Gerais. E ele tinha boa amizade com esse ASG. E uma vez ele ficou reclamando, assim, se queixando, né? Disse, poxa, queria tanto ir para Natal, mas sempre quando abre inscrição eu coloco, mas o meu chefe nunca vê. O chefe, no caso, eu acredito que era o gerente geral do banco. E eu nunca vou. Aí ele perguntou, quem era o chefe? Quem é o seu chefe? O diretor que vai permitir. Aí ele contou, né, pro SG, ele disse, não, é fulano de tal. Ele disse, é? Eu conheço ele. Às vezes eu vou lá, faço alguns trabalhos na casa dele. Minha mulher até conhece a esposa dele. Ele disse, é mesmo? Ele disse, é. Ele disse, aí ele falou, né, disse, você pode levar o meu documento para ele? Ele disse, levo. Mas ele não acreditou, né, assim, de imediato. Aí esse faxineiro, o SG, pegou o documento e levou para o chefe. Aí falou com ele, disse, esse rapaz é meu amigo, ele quer voltar para Natal, mas ele disse que todo ano preenche e não consegue ir. Aí ele acabou, o chefe, né, por consideração ao SG, disse, não, tá certo, na próxima vez eu vou colocar ele para movimentar. Aí passou o ano, né? Assim que surgiu a vaga, esse senhor foi convocado para ir. Aí lá ele falou, ele só, fulano de tal falou que você quer ir e tal, já abriu a inscrição. Como abriu a inscrição, abriu vaga, a gente já vai enviar logo você. Ou seja, mostra, né, que até nós aqui no mundo natural, no mundo humano, a questão da intercessão, né, mediação é importante. Ou seja, o senhor, trabalhador, lá, um bancário, não conseguia, mas pela intervenção, pela uma mediação de um simples faxineiro, digamos assim, simples pelo trabalho dele, né, conseguiu essa movimentação. Isso se assemelha muito a nós e Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mais humilde de todas, é a mais santa de todas. Uma coisa sou eu, com soberbo, todo orgulhoso, pedir diretamente a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa é eu me julgar indigno de me relacionar diretamente com Cristo, pedir diretamente a Ele e pedir pela sua mãe, que sua mãe leve as minhas intenções para Ele. É totalmente diferente. Ela é sim medianeira universal. Por isso, porque a igreja é universal. Ela é a medianeira dos católicos, porque católico é universal. Deu para compreender? Então não há justificativa desse documento, esse Mater Populi Fidelis, que é um absurdo. Antes de adentrar propriamente em alguns trechos aqui, que eu elenquei 2 aqui específicos, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, né, sobre o Túcio. Aqui, coloquei aqui algumas coisas, né. Olha o sujeito. Deixa eu ver aqui. Só para vocês terem uma ideia do redator desse documento. Olha só. Olha a pessoa. Olha só o sujeito. Interessante que nessa pesquisa eu vi uma questão bem interessante, que é essa daqui, ó. Ele tem 2 livros, né, escrito. Tem esse livro aqui, deixa eu ver, esse aqui, que é o mais conhecido, né, Sanam Kutuboka. Vamos traduzir aqui para o português, que
Cure-me com a boca, a arte de beijar, as frases mais marcantes do livro de Vitor Túlio Fernandes, o braço direito do Papa. Olha só. Aqui a obra do sujeito. Interessante. Olha só aqui. Um casal com muito sexo, muita satisfação sexual, mas poucos beijos como as pessoas, ou com beijos que não dizem nada, está cavando a cada união sexual o túmulo do amor. Eles criam rotina, cansaço e tédio, até que um dos dois encontre algo mais humano. Escreveu o arcebispo Túlio Fernandes, agora também à frente do Dicastério da Doutrina da Fé, em seu livro Cure-me com tua boca, a arte de beijar. Olha o redator desse documento, Mater Populis Fidelis. Um sujeito asqueroso. Olha a obra que o sujeito escreve. Sana-me com tua boca, a arte de beijar. E detalhe, é um absurdo, como eu falei para vocês, o seguinte: como que bispos, sacerdotes que se dizem conservadores, tradicionais, toleram um absurdo desse? Tolera ser, digamos assim, governado por um sujeito afeminado desse, pelo sujeito asqueroso, que escreve coisas pornográficas. Isso está além de heresia. Esse sujeito nem era para estar onde está. Mas como que esse sujeito é tolerado, meu Deus do céu? Eu me recordo de meu avô, que ele dizia o seguinte às vezes: um homem não é homem simplesmente porque ele veste calça. Vestir calça não quer dizer que o indivíduo é homem. Porém, meu avô não tolerava alguém de saia ou alguém afeminado. Você pode não ser homem porque está vestindo uma calça, mas meu avô não tolerava um homem vestir saia ou ser afeminado, porque homem é homem e acabou-se. E como que na Igreja Católica, que é para ser católica, para esse pessoal modernista acha que é católica, tem um sujeito como esse, meu Deus do céu. E detalhe, agora vamos ver uma outra obra dele que é pouco conhecida, mas também é dele, essa obra aqui, ó. La Passion Mística, Espiritualidade e Sensualidade. Olha a cara do sujeito. Diz aí se não parece aquele pessoal. Aqui, ó. O cardeal Victor Manuel Fernandes não é autor somente de um livro sobre a arte de beijar, o que já é de conhecimento mundial. Escreveu outro ainda mais impúdico e também o escondeu. De fato, não aparece na lista que inclui em seu CV, não sei o que é CV, publicado pela página oficial do Vaticano em ocasião de sua nomeação. O livro em questão chama A Paixão Mística, Espiritualidade e Sensualidade. Foi publicado na cidade de México pela editora católica Dabar em 1998. Há poucos dias foi subido no Script e ali o encontramos. Os interessados podem baixá-los gratuitamente aqui. A veracidade do texto está comprovada não somente pelo exemplar físico a que tivemos acesso, mas também por sua inscrição no Registro Internacional, que chama-se o ISBN, e sua inclusão no Google Books, bem como em vários repertórios bibliográficos que podem ser encontrados na web. Por exemplo, este, incluso seu próprio blog pessoal. Olha só aqui. Haverá quem queira ler todo o livro, mas não aconselho. São pouco mais de 90 páginas que não edificam a ninguém e para muitos será ocasião de pecado. Contudo, é importante comentar algumas passagens mais notáveis que aparecem sobretudo nos 3 últimos capítulos, intitulados respectivamente. Olha só: Orgasmo masculino e feminino, o caminho para o orgasmo e Deus no orgasmo do casal. Um pouco antes, ao iniciar o capítulo 6, intitulado Bela Minha Vem, o cardeal Fernandes escreve: o conteúdo desta citação é enormemente blasfêmico.
Não é recomendado para almas sensíveis e susceptíveis. No capítulo 7, o cardeal prefeito se dedica a descrever com precisão anatômica a mecânica do prazer sexual. Eu não vou ler tudo isso aqui, ó, conteúdo sexual explícito. É esse autor pornográfico aqui que se opõe a Nossa Senhora. Claro que ele vai se opor. Um sujeito desse impuro, um sujeito desse que peca contra a castidade, quer dizer, a pureza, não sei se também contra a castidade. As obras falam por si mesmo, a obra desse sujeito, uma aberração, mas está lá na doutrina da fé. Como que um sujeito desse está lá e muitos católicos o obedecem? E o pessoal afirma que isso aqui é magistério, meu Deus do céu. Como? As obras mais conhecidas dele são obras pornográficas. Não são obras de teologia, não é obra de santidade, de mística, de filosofia escolástica, não. É sexualidade, é pornografia. E as pessoas aceitam isso de bom grado, meu Deus do céu. Até que ponto? Eu me lembrei de uma passagem das Escrituras que eu vou até compartilhar com vocês, para a gente perceber o rumo e a razão de a gente estar nesse momento. Que é essa passagem aqui, do capítulo 3 do livro de Isaías. Eu vou ler aqui, essa obra aqui é uma tradução da Vulgata, mas só para vocês perceberem aqui a gravidade do que acontece quando a gente desobedece a Deus, comete heresias e apostasias. Vamos ler aqui então. Aqui, ó. Desolação de Judá e de Jerusalém, repreensões do Senhor aos príncipes do seu povo. Condena o Senhor a soberba e luxo das filhas de Sião. Vamos ler aqui. Eis aqui, pois, que o soberano Senhor dos exércitos está para tirar de Jerusalém e de Judá ao valente e ao forte, a toda a força do pão e a toda a força de água, ao homem forte e ao guerreiro, ao juiz e ao profeta, e ao adivinho e ao ancião, ao capitão de 50 e ao respeitável pela sua presença, e ao conselheiro e ao perito entre os arquitetos e ao que conhecem a linguagem mística. E eu lhes darei meninos para príncipes e dominá-los-ão afeminados. Olha só. Vou ler aqui, vou parar até aqui o versículo 4. Ou seja, aqui é do livro de Isaías, lembrando, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Só para vocês perceberem o que acontece quando a gente desobedece a Deus, cai na apostasia, na heresia, essa porcariada toda. Olha só a quem a gente é entregue. A meninos para príncipes, ou seja, jovens para governantes, que não sabem de nada, e afeminados. Olha só. Não é à toa que esse sujeito está lá, por isso, pela apostasia. Agora vamos entrar propriamente aqui no documento, o Mater Populis Fidelis. Mais precisamente no item 22, aqui ó. Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Ou seja, isso é falso, como a gente viu. Não é inoportuno, pelo contrário, é oportuno. Ela é sim corredentora. Então, isso aqui é falso. Aqui, ó, este título corre o risco de obscurecer a única mediação salvífica de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã, pois não há salvação em nenhum outro. Isso é um absurdo, todo mundo sabe disso aqui. Acabei de ler para vocês também o Concílio de Trento, ou seja, desde o Concílio de Trento sabemos disso.
E outra coisa, é bem interessante ler aqui, ó. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações, para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus. Por que não fala do povo cristão? Mas sempre do povo de Deus. Que povo? Quem é esse povo de Deus aqui? Deu para compreender? Vamos ler aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Que está na página, mais precisamente, 28. Quer dizer, no item 28. Que diz o seguinte: ao mesmo tempo, necessitamos recordar que a unicidade da mediação de Cristo é inclusiva. Ou seja, Cristo possibilita diversas formas de participação no cumprimento do seu projeto salvífico, porque, em comunhão com Ele, todos podemos ser, de alguma maneira, cooperadores de Deus, mediadores, entre aspas, uns para com os outros. Isso aqui é falso. Eu me recordo disso aqui em uma entrevista, que eu não lembro qual é o ano, do falso Papa Francisco, onde uma repórter perguntou para ele, fez uma pergunta até simples, perguntou para ele da importância dele como Papa, como vigário de Cristo, como que ele se sentia sendo representante de Cristo na Terra, ao qual ele respondeu da seguinte maneira. Ele mesmo respondeu com essas palavras, abre aspas: vou falar uma heresia. Todos nós somos representantes de Cristo. É a mesma coisa que foi falado aqui. Ou seja, todos nós podemos participar, todos nós podemos cooperar. Ele sabe que é uma heresia isso aqui. Isso aqui é herético. Ficou bem claro? E outra coisa, eu já conversei com diversos protestantes sobre Nossa Senhora. É unanimidade em eles afirmarem o seguinte: não, Maria é uma mulher como todas as outras. Qualquer um pode ser santo. Qualquer um pode fazer isso e aquilo. Isso é um absurdo, não é assim qualquer um. Isso é uma heresia, ele mesmo sabe que é heresia isso aqui. Isso aqui é uma frase totalmente protestante, isso aqui é herético. Aqui, depois ele começa, continua. Precisamente porque Cristo tem um poder infinitamente supremo, ele pode promover os seus irmãos e torná-los capazes de uma verdadeira cooperação na realização de seus desígnios. Sim, ele pode fazer. E fez isso com Nossa Senhora. Não teve outra, além dela, com esses títulos, com essas obras. Não tem. Aí mostra, o Concílio Vaticano II sustentou que a mediação única do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas que participam dessa única fonte. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é um absurdo. Pô. Sempre Vaticano II, sempre modernismo, isso, aquilo, outro. Pois é, pessoal, é isso. Eu queria mostrar desse documento apenas essas duas partes e mostrar que é diferente, um documento verdadeiramente católico, como a gente viu no Concílio de Trento. Associa-se, né, cristão a católico e não a esse povo de Deus, entre aspas. Uma coisa é chamar povo cristão, outra coisa é povo de Deus. Isso é um absurdo. É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender porque Nossa Senhora é verdadeiramente medianeira e é verdadeiramente corredentora. Tinha outras coisas que eu queria passar para vocês, mas vai ficar demasiadamente longo o vídeo. Já faz mais de 1 hora e também digamos assim, vou ter que dormir. Estou fazendo esse vídeo às 3, comecei às 3 horas e pouco da manhã e já estamos chegando, já está chegando de manhã, já são 4 e pouco. Vou ver se eu dou um cochilo. E é isso, pessoal. Sim, também eu para aqueles que assistiram ao vídeo até aqui, eu acho muito difícil todos escutarem agora o que eu vou falar, mas eu vou sortear um
um rosário que eu mesmo fiz esse rosário. Felizmente esse mês estou passando por um momento delicado financeiramente, tive aí uns gastos extras, e eu penso que não vai dar para chegar até o final do mês, então vou fazer essa rifa para complementar a renda esse mês. Aqueles que puderem colaborar, eu agradeço imensamente. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre essa rifa. Eu não estou me aproveitando do momento, né, que a gente está nesse momento aí sobre essa questão desse documento, esse ataque à Nossa Senhora, não é isso. Realmente eu estou precisando nesse momento, e aqueles que puderem ajudar, eu agradeço bastante. Vou fazer um vídeo específico sobre isso, eu acho que é amanhã, porque hoje não vai dar mais, e eu vou fazer com os dados direitinho, com a rifa em si, para o sorteio, a numeração, tudo bonitinho. E aquele que puder fazer, eu vou agradecer bastante. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Lembrando todos do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus. E até a próxima.